Bora, Caveira, vamos dar continuidade nos nossos estudos de Direito Constitucional para o teu concurso da Polícia Militar de Alagoas, agora de 2021. Vem comigo que nós vamos entrar em uns institutos extremamente importantes para a tua prova. Me acompanha. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Aqui nós estamos diante do princípio da anterioridade da lei penal e do princípio da cominação legal. Vem para cá. Caveira, presta muita atenção nisso, senhor, senhora. A lei penal, ela precisa ser publicada e está vigente antes da prática do fato criminoso. A pena, ela precisa estar prevista em lei antes da prática do fato criminoso. Presta extrema atenção quando a tua questão, quando o item que você for analisar se é verdadeiro ou falso, se é certo ou errado, quando ele trouxer uma data. Se ele trouxer uma data e ele falar sobre publicação posterior da lei, se ele trouxer uma data e falar sobre uma publicação posterior da pena, a questão vai estar errada ou falsa. O princípio da anterioridade da lei penal, ele exige que a lei seja publicada antes da prática da conduta. O princípio da cominação legal, ele exige que a pena seja cominada antes da prática da conduta. Isso impede que uma lei venha criar um tipo penal e retroagir, que nós iremos ver logo em seguida. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Isso é uma pegadinha muito comum, é feito um trocadilho, é feito um jogo, coloca uma palavra, coloca um enfeite, para tentar dar a entender que a lei vai retroagir para beneficiar, que a lei irá retroagir para prejudicar. Muita atenção nisso. A lei só pode retroagir para beneficiar o réu. É o princípio da irretroatividade da lei penal. Muita atenção nisso. Vamos seguir. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Senhores, o racismo é um crime, é um tipo penal que cai muito. Por isso vocês precisam ter toda uma atenção especial e nós vamos detalhar item por item dele. Vem comigo. Ele é inafiançável, ou seja, não está sujeito à fiança. Ele é imprescritível, não há a extinção da punibilidade em virtude da passagem do tempo. E ele é punido com pena de reclusão. Aqui nós vamos fazer um corte para dar alguns detalhes sobre a pena de reclusão e a pena de detenção. A pena de reclusão, ela é destinada aos delitos mais graves. Ela pode iniciar em regime fechado, semiaberto ou aberto. Já a pena de detenção, ela é destinada aos delitos mais leves, vamos dizer assim. Ela não inicia em regime fechado. Ela deve iniciar ou em regime aberto ou semiaberto. Nós iremos detalhar isso no nosso curso de Direito Penal, parte geral, para o concurso da Polícia Militar. Mas é muito importante que você faça sempre um link do direito constitucional com o direito penal, com o direito administrativo, com os direitos humanos e também com o estatuto e o regimento disciplinar. Me acompanha na lousa. Vamos ao próximo. Vamos dar sequência com uma questão da Polícia Civil do Ceará. De acordo com o texto constitucional, a prática do racismo constitui crime inafiançável, prescritível, olha a palavra-chave, prescritível, sujeito à pena de reclusão.
Errado, prescritível. Ela é imprescritível. A prática do racismo é imprescritível. Vamos lá. Item B. Inafiançável, correto. Imprescritível, correto. Insuscetível de graça ou anistia. Errado. E sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. O racismo, ele é, sim, suscetível à graça ou anistia. Vamos ao item C. Inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Perfeito, questão correta. Cópia idêntica, cópia fiel ao inciso. Vamos seguir. Inafiançável, imprescritível, insuscetível de anistia e sujeito à pena de reclusão. Errado. É sim suscetível à anistia. Inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça e sujeito à pena de reclusão. Errado também. Vamos seguir. Questão da Polícia Civil de São Paulo de 2018. Tendo em vista o dispositivo na Constituição Federal a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a alternativa correta. Ele só quer uma alternativa que esteja correta. Bora lá. Item A. A prática do racismo constitui crime inafiançável. Correto? Imprescritível. Insuscetível de graça ou anistia. Errado. Imprescritível, sim, mas insuscetível de graça ou anistia, não. Percebam como as questões são repetitivas e como elas trazem quase que a literalidade do dispositivo legal. Por isso é tão importante a leitura e nós estamos aqui massificando a leitura. Não adianta devaneio de grandes conceitos doutrinários, de aprofundamento em jurisprudência, não. Aqui você está tendo especificamente o que é cobrado, como é cobrado, de acordo com as questões anteriores. Nós pesquisamos os 10 últimos anos de questões de soldado da Polícia Militar, agente da Polícia Civil, agente da Polícia Penal e agente penitenciário. Vamos comigo. Item B. É garantido o sigilo das comunicações telefônicas e das comunicações telegráficas, de dados e de correspondências, salvo, no último caso, se referindo apenas à correspondência, por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Errado. Não é apenas no último caso, por ordem judicial, para fins de investigação criminal. Existem, todos esses casos são abrangidos pela ordem judicial. Vamos ao item C. É garantido o direito de reunião de forma pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustre, desde que devidamente autorizado, olha o erro, pela autoridade competente, e que não frustrem outra reunião convocada para o mesmo local. Não há a necessidade de autorização prévia. O Estado, o poder público, ele não precisa autorizar. Existe a necessidade de um aviso, de uma comunicação. Apenas isso. A inviolabilidade de domicílio garante que a casa não pode ser penetrada sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar o socorro, ou à noite, de dia ou à noite, com ordem judicial. Errado. Ordem judicial só se cumpre durante o dia. Mais uma vez a gente reforça, e dia não vai ter a ver com a luz do sol, com o fenômeno meteorológico. O dia ele vai ser computado entre as 6 da manhã e as 18 horas, independente de haver sol ou não. Presta bastante atenção nisso. Finalizando com o item E, ninguém será preso, senão em flagrante delito
ou por ordem escrita e fundamentado de autoridade judiciária, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Essa questão ela foi considerada correta na época, mas hoje nós precisamos fazer uma ressalva. Houve uma alteração na legislação, agora em 2019, onde as prisões disciplinares, as transgressões disciplinares não podem mais se reverberar em qualquer sanção que limite a liberdade, ou seja, de 2019 para cá, não pode haver prisão disciplinar dos militares. Acompanha comigo. Observação de extrema importância. A Lei Federal 13.607 de 2019 extinguiu a pena de prisão disciplinar para os militares e para os corpos de bombeiros militares dos estados e distritos federais, do Distrito Federal. Ou seja, não há mais a possibilidade de prisão disciplinar. Vamos seguir. A lei considera crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. Aqui nós temos o rol de crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. É muito importante ter em mente isso e fazer a diferenciação dos itens do racismo. Acompanha comigo o detalhamento de cada um desses itens. Inafiançáveis. Não admite o pagamento de fiança para o preso responder em liberdade. Graça é o perdão presidencial da pena. Anistia é a extinção da punição pela prática de determinados crimes concedidas por lei por meio do Congresso Nacional. Tortura é causar dor ou sofrimento mental ou físico com o intuito de obter uma informação, uma confissão ou um castigo. Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, figurando como terrorismo, é a dominação pelo medo ou pelo terror. Crimes hediondos são os crimes que causam maior indignação social e encontram-se definidos na Lei 8.072 de 90. Respondendo os mandantes. Mandante é quem ordena, quem determina, quem dá a orientação, quem dá o comando. Executores são todas as pessoas que participam da atividade criminosa em si. E omissos são aqueles que poderiam evitar e não o fizeram. Vamos seguir. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o direito democrático. Senhores, nós vamos trazer agora um quadro que é importantíssimo o aprendizado dele. Por quê? Porque quando se tratar de uma questão de racismo, quando se tratar de uma questão de crimes hediondos, quando se tratar de ação de grupos armados, geralmente elas vêm misturadas. Por isso é muito importante você ter mentalizado isso para poder distinguir e não cair em pegadinha. Acompanha comigo. Inafiançável e imprescritível. Nós temos crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. A tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os crimes hediondos. E nós temos crimes inafiançáveis e imprescritíveis apenas. A ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional do Estado Democrático e o racismo. Só que o racismo ele ainda tem
a pena de reclusão. Memoriza isso, presta bastante atenção, porque é bastante cobrado em prova. Vamos pegar um exemplo agora de uma questão que foi cobrada na Polícia Civil do Ceará. Vamos lá. Com base na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. É reconhecida a instituição do júri, sendo assegurados a plenitude de defesa, a publicidade das votações e a soberania dos veredictos errados. Já vimos que há o sigilo das votações no Tribunal do Júri. O racismo constitui crime imprescritível e é sujeito à pena de detenção nos termos da lei. Errado. Já vimos que o racismo é sujeito à pena de reclusão. Tortura é crime inafiançável e insuscetível de anistia ou graça. Correto. É crime passível de fiança, a despeito de sua gravidade, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Errado. Não é passível, é inafiançável. Item E. A obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens pode ser estendida aos sucessores do condenado e contra eles executadas acima do limite do valor da herança transferida. Errada. Só pode ser transferida até o limite do valor da herança transferida. Vamos seguir. Nós temos agora, ainda na Polícia Civil, de Goiás, de 2017. Caracterizam-se pela imprescritibilidade e pela inafiançabilidade. A prática da tortura. Verdadeiro ou falso? Errado. A tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. A ação de grupos civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito configura crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Verdadeiro ou falso? Errado. Os crimes hediondos, correto. Os crimes hediondos são imprescritíveis e inafiançáveis. O tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins. Eles configuram crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Errado. O tráfico de droga, ele é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Por fim, nós temos os crimes contra a dignidade sexual, que importam em violência ou grave ameaça. Eles são imprescritíveis e inafiançáveis. Errado. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Preste atenção que esse é um princípio importantíssimo. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Porém, a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens pode ser estendida aos sucessores e contra eles executadas. É o princípio da intranscendência penal. Senhores, senhoras, a pena ela não pode passar da pessoa do condenado. Ela não pode ser transferida, ela não pode transcender. Por isso, o princípio da intranscendência penal proíbe que a pena seja executada contra os herdeiros. Porém, isso pode acontecer
no limite do patrimônio transferido, ou seja, no limite da herança. Não a mais que a herança. Tem muito cuidado nisso, porque é geralmente cobrado prova. Acompanha comigo como é cobrado. Constituição Federal, Constituição da República, artigo 5º, inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Acompanha comigo. Vocês estão vendo que o item é cópia ipsiliter, copiou, colou, cópia idêntica, 100% literal do inciso da lei, da Constituição. Por isso é tão importante a leitura. Não adianta a gente estar estudando doutrina, conceituação abstrata, não. Você tem que focar no texto da lei. É por isso que nós fazemos aqui. Nós nos dedicamos exclusivamente ao texto dos principais incisos. Volta comigo para a questão. O dispositivo constitucional, ora transcrito, refere-se a um dos princípios denominado princípio da intranscendência. Correto, perfeito. Princípio do privilégio contra a autoincriminação. Está errado. A autoincriminação é o direito ao silêncio, a vedação à autoincriminação, ou o direito ao silêncio. Ele é um desdobramento do inciso 63, que nós ainda iremos ver. Vamos embora. Está errado. Princípio do devido processo legal. Não. O princípio do devido processo legal, nós iremos ver mais adiante, ele vai trazer garantias processuais. Ninguém vai ser privado de seus bens ou de suas liberdades sem o devido processo legal. Não tem nada a ver com a questão da intranscendência, de transmissão de penas. Mas é muito importante que você veja que um item, ele traz diversos conceitos, diversos princípios. Está errado. O princípio da correlação também é errado. O princípio da correlação, ele diz que deve haver adequação entre o fato narrado na denúncia e aquele pelo qual o réu é condenado. É um princípio garantidor do direito de defesa do acusado. Não tem nada a ver com isso. O princípio da oficiosidade ou do impulso oficial está errado também. A autoridade policial e o Ministério Público, via de regra, eles tomam conhecimento da possível ocorrência de um delito e deverão agir de ofício. Não necessariamente precisam aguardar uma demanda, ou uma denúncia, ou uma ordem judicial para agir. Vamos seguir. Agora nós temos uma questão da Polícia Civil de Santa Catarina de 2014. Vamos a ela. Acerca dos princípios constitucionais e infraconstitucionais do direito penal, é correto afirmar exceto, ou seja, ele quer a única alternativa errada das questões. Todas serão verdadeiras, todas estarão corretas, apenas uma será errada. Vamos nos deter a cada uma delas, analisando frase por frase, para identificar o que é verdadeiro, o que é errado. Vamos lá. Item A. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos, perfeita, correto. O princípio da intervenção mínima preconiza que a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a proteção de determinado bem jurídico. Perfeito, esse é o conceito do princípio da intervenção mínima. O princípio da lesividade proíbe a incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor. Perfeito.
O princípio da lesividade proíbe a incriminação de uma conduta que só traga mal ao próprio autor. Se eu quebro um patrimônio meu, eu não posso responder pelo crime de dano. Se eu me corto, eu não posso responder por lesão corporal. Se eu tento suicídio espontaneamente, eu não posso ser processado ou responder criminalmente por tentar tirar a minha própria vida, desde que não tenha sido induzido ou estimulado por outro. Presta bastante atenção, porque essa é uma questão rica, que vai trazer diversos princípios, que não são foco direto, mas que circundam, que podem ser cobrados paralelamente. Segue comigo. O princípio da adequação social restringe a abrangência do tipo penal, limitando sua interpretação e dele excluindo as condutas consideradas socialmente adequadas e aceitas pela sociedade. Perfeito, correto? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento dos bens ser estendidas aos sucessores. Esta é a errada, senhores. A obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, ela pode sim ser transmitida e executada no limite do patrimônio transferido, como nós acabamos de ver. Vamos seguir. Polícia Civil de Alagoas, de 2012. No Brasil, a pena é personalíssima, não podendo passar da pessoa do condenado. Razão porque a obrigação de reparar o dano não pode ser estendida aos sucessores do condenado ou contra eles executada. Questão nitidamente falsa, perceptivelmente errada. Vamos seguir. Retornando para os direitos e deveres individuais e coletivos, vamos agora. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Princípio da individualização das penas. A pena deve ser específica e individualizada, levando em considerações as características do crime e do criminoso. Muita atenção agora, aqui é recorde. Aqui vai estar na sua prova. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. De caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento ou cruéis. Senhores, falou em pena de morte, só exceção de guerra externa declarada. Falou em banimento, falou em trabalhos forçados, penas de caráter perpétuo, penas cruéis. Não pode, o ordenamento brasileiro, a Constituição Federal proíbe. Guarda isso em mente, que vai ser muito cobrado. Vamos embora. Vamos para a questão 21. Polícia Penal de Goiás, Agente Penitenciário de Goiás de 2015. Segundo a Constituição Federal, é correto afirmar que vamos identificar o único item verdadeiro. É possível a aplicação de pena de banimento no Brasil? Falso, errado. No Brasil não é possível. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a prestação social alternativa e a suspensão de direitos ou interdição correta, verdadeira. Vamos seguindo, item C. O brasileiro nato pode ser extraditado em caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.
errada. O inciso 51 traz uma vedação expressa à extradição de brasileiro nato. O brasileiro nato, o brasileiro nascido no Brasil, o brasileiro que possui a nacionalidade originária, não será extraditado. Diga-se de passagem aqui, já abrindo uma ressalva, é importante destacar que o filho de pais brasileiros que estejam em missão no estrangeiro e nasça no estrangeiro, a qualquer momento que reivindicar a nacionalidade brasileira, ele será brasileiro nato, sendo, portanto, protegido por essa previsão de vedação à extradição. Vamos ao item D. Pode ser concedida a extradição de estrangeiro por crime de opinião política errada. O inciso 52 veda expressamente, proíbe a extradição para países por crime de opinião. É permitido o trabalho noturno a menores de 16 anos, na condição de aprendiz. Errado. O artigo 7º, inciso 33, proíbe o trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14. Vamos seguir agora para mais questões. Nós temos agora agente penitenciário de Minas Gerais. Vamos lá. Segundo a disciplina dos direitos individuais da Constituição Federal, a lei, vamos julgar os itens, verdadeiro ou falso, certo ou errado. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, prestação alternativa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, questão correta. Regulará as hipóteses nas quais o Poder Judiciário poderá deixar de apreciar lesão ou ameaça a direito. Errada. Lembra do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, no artigo 5º, inciso 35, traz a obrigatoriedade, traz a possibilidade de qualquer lesão ou ameaça de lesão ser levada à apreciação do Poder Judiciário. Fazemos aqui aquela ressalva muito importante para caso você seja eliminado em qualquer situação do concurso. Se você foi eliminado na prova objetiva, na prova no TAF, na avaliação psicológica, na avaliação documental, e você enxergar que aquela eliminação foi arbitrária, foi ilegal, você tem direito a entrar com um recurso administrativo e a entrar com recursos judiciais. Nós acompanhamos centenas de processos pelo Brasil de pessoas que foram eliminadas arbitrariamente de concursos públicos e conseguiram regressar através do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o último guardião da democracia. Se você acredita que, e porventura vinha a ter uma eliminação e considerar ela arbitrária, busque seus direitos, faça a sua reclamação administrativa, procure um advogado. Nós trabalhamos especificamente com isso, mas a Ordem dos Advogados do Brasil tem os seus quadros, advogados aguerridos que estão prontos para defender o seu direito. Fica atento a isso. Vamos encerrar aqui com o item D, finalizando essa questão. A lei estabelecerá o procedimento de desapropriação por necessidade ou utilidade social, mediante adequada e prévia indenização, que se fará através de precatórios. Errado. A indenização será prévia e justa em dinheiro. Vamos seguir. Uma questão de agente penitenciário do Ceará. Vamos a ela. Em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil, é passível de imposição, dentre outras penas, letra A. Verdadeiro ou falso? Pode haver pena de morte, em caso de guerra por agressão estrangeira. Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Pode haver pena de trabalhos forçados com anuência do presidiário. Falso.
pena de trabalhos forçados é vedada, é proibida no Brasil. Pode haver pena de banimento se houver tratado internacional falso. O artigo 47 proíbe expressamente pena de banimento, pena de trabalhos forçados, pena de caráter perpétuo. Item D. Pode haver pena de caráter perpétuo nos casos de crimes militares. Falso. Pode haver pena de privação da liberdade, mesmo passando da pessoa do condenado. Questão falsa, absurda. Já estudamos no inciso 45. A pena não passará da figura do condenado, princípio da intranscendência penal. O que pode passar, o que pode ser executado contra os sucessores, os herdeiros, é a obrigação de indenizar dentro do limite da herança do patrimônio transferido. Fica muito atento para não cair nessas pegadinhas. Vamos a mais uma questão. Jonatas, agente de segurança, foi preso em flagrante pela Polícia Civil vendendo drogas para 2 menores que cumpriam medida socioeducativa em determinado município. Os sindicatos dos agentes de segurança do Estado prestou contra a prisão de Jonatas, alegando que o flagrante foi simulado por motivo de perseguição política. O Sindicato dos Agentes de Segurança de um segundo Estado aderiu ao movimento de apoio ao Jonatas. Considerando a situação hipotética descrita, assinale a opção correta acerca dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. Se condenado, Jonatas não poderá cumprir, em hipótese alguma, pena de trabalho forçado. Verdadeiro, correto. Em razão de natureza do crime cometido, Jonas deverá ser julgado por um tribunal de exceção. Falso. Tribunal de exceção é expressamente proibido pelo inciso 37. Caso pretenda impetrar ordem de habeas corpus, Jonas deverá pagar taxa processual na data do protocolo, na Justiça. Errado. A ação de habeas corpus é gratuita. O Sindicato dos Agentes de Segurança poderá reunir todos os associados em locais abertos ao público para manifestar-se contra a prisão de Jonatas, independente de prévio aviso à autoridade competente. Errado. O inciso 16 exige o aviso prévio. Mais uma vez, a gente toca na questão. Não é autorização do poder público, mas o aviso prévio deve existir. Reunião nenhuma deve ocorrer sem aviso prévio ou que frustre, ou que os integrantes estejam armados. Entendem? Está claro isso? Vamos embora. Polícia Civil do Ceará 2015. Vamos lá. A Constituição Federal assegura: não haverá pena de interdição de direitos. Verdadeiro ou falso? Falso. A Constituição permite a restrição à interdição de direitos. Letra B. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime comum. Verdadeiro ou falso? Errado. Nós iremos ver no inciso 51 que nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Vamos ao item C. A lei penal não retroagirá, ainda que para beneficiar o réu. Senhores, senhoras, mais uma vez estamos falando. A lei penal, ela pode sim retroagir, apenas para beneficiar o réu. Presta bastante atenção que vocês estão vendo que as questões elas são cíclicas, elas se repetem. Por isso é importante a leitura massiva, massífica
do texto da lei. Vamos embora. Errada. A lei penal pode sim retroagir para beneficiar o réu. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Correto? A lei considerará os crimes hediondos inafiançáveis e imprescritíveis. Errado. Mais uma vez, senhores, vamos trazer a nossa bendita tabelinha. Crimes inafiançáveis, insuscetíveis de anistia ou graça. É a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, crimes hediondos. Crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. O racismo. A gente só acrescenta que o racismo ainda é punível com pena de reclusão. Presta bastante atenção, senhores, que esses itens são figurinhas tarimbadas, já esperadas no seu concurso. Vamos à última questão de hoje. Sobre o direito à vida, assinale a alternativa correta. A permissão do aborto do feto anencefalo foi incluída no ordenamento jurídico por meio de emenda constitucional. Senhores, vem para cá. Falou em aborto, falou em pena de morte. Presta muita atenção para não confundir o que é convicção pessoal, o que é ideologia política partidária, do que é ponto na questão. A questão não está perguntando se você é a favor, se você é contra, se você é a favor ou contra o aborto, se você é a favor ou contra a legalização de drogas. Sua opinião é muito importante, mas nem sempre ela pontua na prova. Vem comigo, vamos marcar o X na questão de maneira correta. A permissão do aborto de feto anencefalo foi incluída no ordenamento jurídico por meio de emenda constitucional? Não. Foi um entendimento do STF, ADPF número 54. Não se preocupe em anotar. Não se preocupe em anotar o número de jurisprudência. Não se preocupe em anotar o número de súmula. Nós dizemos aqui, ADPF número 54, apenas para você fixar. Mas foi um entendimento do STF e não uma emenda constitucional. A questão está errada, falsa. Em tempos de guerra, é permitida a pena de morte. Perfeito, correto. O artigo 42 permite a pena de morte em tempos de guerra. O latrocínio, crime contra a vida, é julgado perante o tribunal do júri. Senhores, errado. Novamente, entendimento do STF, dessa vez súmula. O latrocínio é um crime contra o patrimônio. A perda da vida, a morte, ela, no caso do latrocínio, não vai para o tribunal do júri. Item D. A proteção do direito à vida inicia-se com o nascimento da pessoa. Senhores, está errado. A proteção do direito à vida no ordenamento jurídico brasileiro é protegida desde a concepção. Por isso nós temos a proibição do aborto sendo permitido apenas em situações especiais. Muita atenção nesses trocadilhos que a banca faz para tentar te enrolar. Vamos conosco. É permitida a extradição de indivíduo condenado à pena de morte? Não! É terminantemente proibida a extradição para países onde a lei de imigração preveja a pena de morte ou preveja prisão perpétua. Caveiras, com isso nós concluímos mais essa aula. Se mantém firme e forte, concentrado nos estudos. Lembra de maximizar
todas as energias positivas, tudo que está te ajudando, tudo que está te empurrando para frente em direção ao concurso. Lembra de reduzir, de cortar, de eliminar da tua vida tudo que está te atrapalhando. Um forte abraço e aguardo todos na próxima aula. Vamos embora!